No coração da terra de Canaã, vivia um homem chamado Jacó. Ele tinha 12 filhos, mas José era o seu queridinho. Jacó amava José profundamente e o presenteava com uma túnica multicolorida. Essa preferência, porém, despertava a inveja nos corações dos irmãos de José. Eles tramavam contra ele, sentindo o gosto amargo da inveja crescer a cada dia. A relação entre os irmãos se tornava cada vez mais tensa, como um céu carregado de nuvens escuras antes da chuva. Um dia, José teve um sonho. No sonho, ele via feixes de trigo se curvando diante do seu. Os irmãos, ao ouvirem o relato, interpretaram como arrogância e alimentaram ainda mais a raiva em seus corações. Outro sonho, ainda mais vívido, aprofundou a fúria dos irmãos. José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. O significado era claro. José governaria sobre todos eles. A inveja se transformou em ódio. Os irmãos não suportavam mais a ideia da superioridade de José. A ira dos irmãos de José ardia como brasa ao vento. Um dia, com o coração tomado pelo ódio, eles decidiram se livrar de José. Eles esperaram o momento certo, como um gato espreitando um passarinho. Quando José se aproximou, inocente, agarraram-no com fúria. Arrancaram a túnica de muitas cores, símbolo do favoritismo do pai, e o jogaram em um poço seco e escuro. A esperança parecia sumir como água na areia do deserto. Enquanto José, no fundo do poço, clamava por socorro, seus irmãos inventavam uma mentira para contar ao pai. Mataram um bode e sujaram a túnica de José com o sangue do animal. Ao anoitecer, retornaram para casa, carregando a falsa prova da morte do irmão. Jacó, ao ver a túnica manchada de sangue, sentiu uma dor profunda, como um punhal no peito. Chorou a perda do filho amado, enquanto os irmãos de José fingiam tristeza e consolo. Enquanto Jacó lamentava a suposta morte de José, uma caravana de mercadores se aproximava do poço. Os irmãos de José, vendo ali uma oportunidade, decidiram vender o irmão como escravo. Por algumas moedas de prata, José foi entregue aos mercadores e levado para o distante Egito. A jornada foi longa e difícil, mas José nunca perdeu a fé. Era como se carregasse consigo a força de Sansão. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial da guarda do faraó. Mesmo sendo escravo, José demonstrava inteligência, dedicação e honestidade. Sua capacidade de trabalho e sua lealdade chamaram a atenção de Potifar, que o promoveu a administrador de sua casa. José prosperava no Egito, mas o destino ainda lhe reservava grandes desafios. A vida de José no Egito sofreu uma reviravolta inesperada. Falsamente acusado pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. A injustiça o feria, mas ele não se deixava abater. Sua fé inabalável era como uma rocha no deserto, resistindo às tempestades da vida. Na prisão, José encontrou uma nova oportunidade para usar seus dons. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. As interpretações de José se mostraram precisas, como um vidente em suas previsões. O copeiro foi libertado e retornou à sua posição ao lado do faraó, enquanto o padeiro foi condenado. A fama de José como intérprete de sonhos começava a se espalhar, como o cheiro de café fresco pela manhã. Enquanto isso, o faraó era atormentado por sonhos perturbadores. Ninguém em sua corte conseguia decifrá-los. Foi então que o copeiro se lembrou de José, o jovem que interpretava sonhos na prisão. Imediatamente, o faraó mandou buscar José. Apresentado ao faraó, José ouviu atentamente a descrição dos sonhos. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas de trigo cheias
sendo consumidas por 7 espigas secas. José, guiado por Deus, revelou o significado. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora, como um banquete seguido por um jejum. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou governador do Egito. A partir daquele dia, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, perdendo apenas para o próprio faraó. Com inteligência e organização, José liderou o Egito durante os anos de fartura, construiu celeiros enormes, grandes como pirâmides, e estocou grãos, preparando o país para a fase de escassez que se aproximava. Os anos de fartura se passaram como um carnaval, rápidos e alegres. A fartura deu lugar à seca. A fome se abateu sobre o Egito e sobre as terras vizinhas, espalhando a miséria, como um vírus se alastrando. As pessoas vagavam famintas, clamando por ajuda. Somente no Egito, graças à sabedoria de José, havia alimento. A notícia dos celeiros abarrotados do Egito se espalhou como fofoca em um pequeno vilarejo. De terras distantes, pessoas chegavam em busca de alimento. Entre elas, uma caravana vinda de Canaã, liderada por 10 homens. Eram os irmãos de José, que retornavam ao Egito, sem saber que o governador que os receberia era aquele a quem haviam traído. José reconheceu seus irmãos imediatamente. Os rostos, a voz, as lembranças, tudo voltava à sua mente como um rio que retorna ao seu curso. Mas os irmãos, transformados pelo tempo e pela culpa, não o reconheceram. José, então, decidiu pôr em prática um plano para testar seus corações. Mantendo sua identidade em segredo, José interrogou seus irmãos, perguntou sobre suas famílias, sobre seu pai. Os irmãos, humildes e envergonhados, contaram sobre a fome que assolava Canaã, sobre a tristeza do pai e sobre a perda do irmão mais novo, Benjamim. José ouvia tudo com atenção, controlando a emoção que lhe tomava o peito, como um ator no palco. Para testar a bondade dos irmãos, José os acusou de serem espiões e ordenou que retornassem a Canaã, trazendo Benjamim como prova de sua honestidade. Os irmãos, desesperados, tentaram argumentar, mas José se mantinha firme como uma rocha. Angustiados, os irmãos retornaram a Canaã. A notícia da exigência de José caiu como um raio sobre Jacó. Permitir que Benjamim, seu filho mais novo, enfrentasse os perigos da viagem era impensável, como entregar um filhote a um lobo faminto. Mas a fome era implacável e a vida de seus filhos estava em jogo. Diante da insistência dos filhos e da gravidade da situação, Jacó cedeu. Benjamim partiu com os irmãos para o Egito, levando consigo a última esperança de Jacó. Atravessaram o deserto sob o sol escaldante, carregando consigo o peso da culpa e a incerteza do destino, como quem carrega a cruz em procissão. No Egito, José recebeu os irmãos com honrarias e preparou um banquete digno de um rei. Observava cada gesto, cada palavra, buscando em seus corações algum sinal de arrependimento. A prova final veio quando José ordenou que sua taça de prata fosse escondida nas coisas de Benjamim. Ao encontrarem a taça, os irmãos foram tomados pelo terror. Benjamim seria feito prisioneiro, mas Judá, movido por amor fraternal, implorou a José que o levasse como escravo no lugar de Benjamim. Nesse momento, José não conseguiu mais conter suas emoções, como uma represa que finalmente se rompe. "Eu sou José, vosso irmão", revelou com a voz embargada pela emoção. Os irmãos ficaram paralisados, como estátuas de sal. O medo se misturava à vergonha, mas José, com o coração transbordando de amor, os tranquilizou. Não havia ódio em seu coração, apenas o desejo de reunião. A notícia chegou a Jacó, que,
tomado pela emoção, partiu para o Egito. O reencontro foi emocionante, como um abraço apertado depois de uma longa viagem. Lágrimas de alegria lavaram as mágoas do passado. José, guiado pela fé e pela capacidade de perdoar, não só salvou sua família da fome, mas também uniu o povo de Israel em terras estrangeiras, como um maestro conduzindo sua orquestra a uma bela sinfonia.